Livro dos Espíritos, ele tem 1019 perguntas. Nós estamos na questão 68 e 70, que nós já vimos essa questão o mês passado. Nós falamos sobre os fluidos, lembram? Lembram? Quem estava aqui lembra que falamos sobre os fluidos? Então, nós falamos sobre os fluidos, que é a energia que cada um tem. Umas pessoas têm mais fluido do que outras. Quando o fluido vai acabando, a pessoa vai ficando mais devagar. E quando o fluido acaba, ele acaba mesmo, a pessoa vai a óbito. Então, quando vai a óbito, é porque o fluido acabou. E quando se comete atenta contra a própria vida, evidentemente que o fluido não acabou e a pessoa vai continuar. O espírito, aquela energia vai continuar. Então, foi isso que a gente falou, as questões da vida e as questões da morte. E temos que entender que nós somos espíritos imortais, habitando um corpo físico. Não é o contrário. Somos espíritos imortais habitando um corpo físico. E a gente sempre inverte e acha que é mais importante o corpo do que o espírito. A doutrina espírita está aqui para nos dizer que o espírito é mais importante do que o corpo, mesmo porque o corpo nós vamos deixar mesmo. E na sequência, Kardec, com a metodologia dele, ele então pergunta, já que é a vida e a morte, que nós já falamos, ele vai perguntar sobre inteligência e instinto. Olha que interessante essa pergunta que ele está fazendo. Porque nós aprendemos que nós somos espíritos, princípio inteligente do universo, não é isso? E aí vamos ver o que ele vai falar sobre inteligência e instinto nas questões 71 a 75. Vamos ver a primeira pergunta, não vamos ler tudo, porque é muito extenso, é só para a gente ter uma ideia e depois cheguem em casa e leiam. Esse aqui nós já passamos, né? Mas podemos até ler rápido aí, Nilce. Questão 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Isso aí é tranquilo, né? 69. Por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que a dos outros órgãos? O coração é máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Essa pergunta é muito interessante, porque naquele tempo, no século XIX, imaginava-se que o coração, somente se o coração parasse, as pessoas iriam a óbito. E a gente está vendo que não, que tem fígado, tem rins, tem pulmão, tem outras coisas mais cérebro. Então, aí, a resposta inteligentíssima dos espíritos. Ó, o coração é máquina da vida. Não é porém, ó, esse porém aqui fez a diferença. O único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Então, a gente, depois, a ciência foi nos mostrando isso. E aí a gente volta a falar que Kardec, na sua codificação, ele diz assim, o espiritismo e a ciência andam par e passo, quer dizer, andam juntos. A ciência e o espiritismo andam juntos. Por que ele faz essa colocação? Porque até então, todos os cientistas eram execrados pelas religiões tradicionais. E aí ele acrescenta, no ponto que a ciência comprovar que o espiritismo está errado, naquele ponto, o espiritismo deve se curvar à ciência. E está acontecendo exatamente o contrário. A doutrina espírita está à frente de muitas descobertas científicas. Quando a gente vê a obra de André Luiz, que é uma obra bastante científica, a gente vê que muitas das informações, revelações que ele trouxe na década de 40, 50, depois na década de 80, 90, foram confirmadas pela ciência. De igual maneira também a obra da dona Ivone do Amaral, sobretudo o livro Memórias de um Suicida. Muitas informações trazidas naquele livro, que também ficou parecendo uma coisa meio fantasiosa, e depois, com o tempo, a ciência foi comprovando que era daquela maneira mesmo, né?
Aqui, então, já veio a 70, que está falando sobre inteligência e instinto, é isso? Não, não é aqui não. Vamos seguir. É por isso que não pode ler tudo, porque é muita coisa, né? Aí vocês vão ficar aqui até meia-noite. Eu fico 3, 4, 5 horas estudando isso aí. Todos os dias. Ué. Aí, agora. Questão 71, de inteligência e instinto. A inteligência é atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência é a matéria e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Aí a gente vê o instinto, se por acaso disser assim, para todos nós aqui, está pegando fogo, se Deus livre guarda acontecesse uma coisa dessa, ninguém ia perguntar para o outro, o que está acontecendo mesmo? O que nós temos que fazer? O que ia fazer todo mundo? Levantar e sair correndo, né? Ia ser um transtorno total. Mas esse é o instinto. Então a gente não pensa, faz de impulso. E esse instinto é misericórdia divina para preservar as nossas vidas, porque quando a gente está num perigo iminente, numa situação mais complicada, a gente não vai pensar primeiro, não vai dialogar com o outro, não vai planejar, a gente resolve a situação. E a inteligência já é o contrário, a inteligência a gente pensa, planeja, aí que está o perigo, né? Porque se for uma inteligência voltada para as coisas ruins, ela vai planejar, vai alimentar aquele plano dela, e aí a gente sabe o que acontece todos os dias com essas inteligências maléficas que estão por aí. Também não. Vou no 8 aqui, viu? O 8 é bem interessante. Você está mostrando a inteligência, o instinto com relação aos animais, né? Eu queria mostrar o número 8 aqui. Vai lá. Aí. Inteligência e estímulo. E esta é a opinião mais comum. São manifestações do mesmo princípio espiritual que obedecem a duas determinantes ou a dois motores diferentes. Um ligado à vontade e à liberdade do indivíduo, e o outro que escapa totalmente à vontade e à liberdade. Nesse sentido, podem distinguir-se perfeitamente os atos que dependem da inteligência desenvolvida daqueles que decorrem estritamente do instinto. Então, é isso porque a gente falou agora mesmo, né? Então, inteligência é aquilo que a gente vai pensar, vai raciocinar e vai decidir. E o instinto é exatamente o contrário. Então, com relação a esse texto, somente isso a gente vai passar aqui. Podemos, já não vamos passar mais, porque a gente trouxe também uma informação do livro Religião dos Espíritos, falando sobre inteligência. E esse livro é do Emmanuel, portanto, é um livro que a gente tem que sempre tê-lo por perto. E ele fala, o homem inteligente. Em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula. Porque a gente imagina, né? Nossa, essa pessoa é inteligentíssima, fez um planejamento, fez um prédio, descobriu remédio e outras coisas mais, leis. É uma pessoa inteligentíssima. E não podemos duvidar que seja inteligente mesmo. Mas aqui está dizendo, não é apenas, esse apenas aqui, aquele que calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Nesse sentido, o mais inteligente de todos foi Jesus, porque ele veio para trazer a proposta da transformação para a humanidade toda. Governador espiritual do planeta, ele vem para trazer essa proposta de transformação. Em todas as épocas e em todos os tempos,
há espíritos abnegados que vêm trazer, não na proporção de Jesus, porque ele é o governador espiritual do planeta, mas antes dele, se nós observarmos 500 anos antes da vinda de Jesus, 400, 300 anos, já estavam aí os filósofos gregos. Imaginemos há 2.500 anos uma inteligência do grau de Sócrates, de Platão e de Aristóteles. Mas, de igual maneira, naquela época também existiam outras tantas inteligências que estavam voltadas para as coisas ruins, para os domínios, para as conquistas, todos os povos preocupados com conquistas. Os gregos, antes os egípcios, depois os romanos, depois os bárbaros. Então, eles foram depois as conquistas da América. Então, todas essas pessoas que tiveram essas atitudes eram pessoas que também tinham muita inteligência, só que uma inteligência desviada para as coisas equivocadas. E aí ele segue: podendo senhorear as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Então, está dizendo que, embora as pessoas possam viver com conforto, com fartura, ela tem que observar os outros também, as pessoas que estão próximas. E aí, a gente, se voltar lá na história, nós vamos ver, e já falamos aqui algumas vezes, que os reis, as rainhas, a realeza, eles convidavam, presta atenção na palavra, eles convidavam as pessoas para vê-los alimentar. Era uma honra você ficar sentado, o rei, a rainha, os próximos, e as pessoas da plebe, e nem era tão plebe assim, né? Porque para chegar a assistir o rei comer, não era qualquer um também. Sendo que as pessoas, a pobreza toda, não tinha nada para alimentar. Então, ele está dizendo que, embora esses fossem inteligentes para terem um poder na mão, e às vezes nem era o próprio rei, nem era a própria rainha, porque como eles tinham uma questão genética muito agravada e também espiritual, muitos desses reis, dessas rainhas, eram envolvidos em demências, em taras, em idiotia, e havia necessidade de ter um cardeal Richelieu por trás deles para poder realizar o trabalho, um Marquês de Pombal, para realizar o trabalho, porque eles não davam conta de fazer. Mas a pobreza não tinha absolutamente nada. Guardando o conhecimento superior, não te encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo e instruir-se. Então, a gente, se sabe mais, tem que ajudar o que sabe menos. E temos uma cultura que é bom as pessoas não saberem nada, porque é mais fácil de dominá-las, né? A gente vai comer pela mão do outro. Por isso, o Espírito de Verdade, no capítulo 6, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos faz uma advertência a todos nós. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Então, esse amor é incondicional. Evidentemente que nós não vamos amar uma pessoa que não conhecemos, do que aquela que nos maltrata, daquela pessoa que nos faz o carinho, que nos trata bem. Há um diferencial, uma gradação de amor aí, mesmo porque estamos num planeta ainda mais equivocado, mas nós temos que, todas as vezes que pensar naquele desafeto, a gente tem que pensar e pedir a Deus misericórdia para que ele seja muito amparado e muito abençoado. Isso também, além de ser um princípio do cristianismo, da espiritualidade, é também um princípio de sabedoria, porque todas as vezes que nós desejamos mal para outrem, nós cortamos, nós quebramos aquela corrente, se por acaso aquela pessoa estiver nos desejando algum malefício. As energias, que são muito bem tratadas na obra da doutrina espírita, na obra, sobretudo na obra Desdobrada, de André Luiz. Dispondo de meios para fazer com que o próximo lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. Então, o líder é aquele que é servidor de todos.
O chefe é aquele que manda e as pessoas vão fazendo. E o chefe não tem, as pessoas não compram a ideia dele. Fazem por medo, porque estão sendo pagas, por outros motivos. Então, há a necessidade de sermos líderes, e é essa a exemplificação de Jesus, a exemplificação de Paulo de Tarso, dos grandes luminares da humanidade, de Chico Xavier, de Kardec e de Dr. Bezerra de Menezes. E se entesourando virtudes inatacáveis, não se furta a convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação para libertá-las do vício. Então, nós temos que conviver mesmo com aquela pessoa mais equivocada. E aí é tal história que a gente falou outro dia, eu não gosto da doença, ninguém gosta, mas do doente a gente tem que gostar. Então, da pessoa que está com uma dificuldade, sobretudo se for uma dificuldade existencial, se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar sim. E a melhor maneira de ajudar é através do exemplo. Por isso é que o Espírito Emmanuel fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Quantas e quantas pessoas chegaram à casa espírita pelo exemplo de outro? Quantas e quantas pessoas observaram a postura dos espíritas e hoje nós sabemos que somos formadores de opinião, somos respeitados na sociedade pelo trabalho social, pela dignidade dos espíritas, e isso é alguma coisa que nos leva a termos cada vez mais responsabilidade com a nossa própria conduta. Então, espírita não se pode dar a alguns equívocos comportamentais. O espírita tem que estar vigilante 24 horas por dia, até quando dorme também, porque está sempre trabalhando quando está dormindo, então, porque nós somos bastante observados. Então, uma palavra mal colocada na boca de uma pessoa que não tem o conhecimento doutrinário que nós temos, é uma história. A palavra mal colocada na boca de um espírita, ela tem um peso muito maior. Daí o cuidado que, sobretudo, aquele que está discorrendo sobre as orientações do Evangelho. E, tesourando virtudes inatacáveis, não se furta, né? Nós já falamos sobre isso, a convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação para libertá-las do vício. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em submissão, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Aí a gente tem, no Brasil, nós tivemos Dr. Bezerra de Menezes, cujo trabalho como médico, como político, como literato, escritor, jornalista e cidadão foi impecável. Dr. Bezerra de Menezes tinha tanta estatura moral, e depois nós vimos isso nas informações trazidas, sobretudo por Francisco Cândido Xavier, já no plano espiritual, a beleza da recepção dele, o trabalho que os espíritos amigos tinham para dedicar a ele, as homenagens que eram feitas a ele. Mas quando o Império houve o golpe que derrubou o imperador do Brasil, que surgiu a República, a primeira Constituição, a Constituição da República do Brasil, tinha uma legislação que proibia a doutrina espírita, a manifestação, os adeptos da doutrina espírita de se reunirem e se manifestarem. E a gente sabe que quando as leis são arbitrárias, há necessidade das pessoas terem mais cuidado, porque senão elas poderão sofrer muitas sanções. Quem viveu a ditadura de 64, e acompanha até hoje nos jornais, sabem que se não tiver de acordo com aquela orientação ideológica, as pessoas poderão ser presas, poderão ser torturadas. Então, é assim que as coisas acontecem. Então, nessa legislação própria da República, da primeira legislação, primeira Constituição da República, ele vem com esse artigo dizendo que era proibido a manifestação dos espíritas, porque eles se esqueceram que os espíritos manifestam onde quiserem.
Os espíritos manifestam em todos os lugares. Isso não é a doutrina espírita que está falando, já vimos isso lá no Novo Testamento, já vimos no Velho Testamento, já vimos em Atos dos Apóstolos, em toda a história do cristianismo e também das religiões pagãs, os espíritos sempre manifestando. Por isso, a informação, os espíritos sopram onde querem, eles se manifestam. Agora, no Brasil, a gente está vendo uma campanha para a beatificação do padre Donizete. O padre Donizete, na década de 50, foi um grande médium e curou muitas e muitas pessoas. Há um tempo nós fizemos um trabalho para a Federação Espírita, um seminário que fizemos lá, sobre as mediunidades, e entre esses médiuns que nós trouxemos, e trouxemos médiuns não espíritas, médiuns sem religião, trouxemos médiuns católicos, e dentre esses estava exatamente o padre Donizete. Então, achamos muito interessante quando nós vimos que ele provavelmente será beatificado, com muito justa razão, foi uma pessoa que fez muitos benefícios para a sociedade naquela época de 1950, 50 e pouco, por aí assim. Então, esses que escreveram as normas legais não perceberam isso, os espíritos sopram onde querem. Dr. Bezerra de Menezes, então, vem no jornal que se chamava O País, que era o Globo da época, o jornal mais importante, e traz um artigo dele pedindo que fosse revogada aquele artigo de lei. Quer dizer, a moral dele, as condições dele, para que os espíritas tivessem as condições da manifestação. Na sequência, nós vamos ver o trabalho de professor Eurípides. Ontem, nós já tivemos uma sessão pipoca lá em casa, porque como o filme tem quase 2 horas, havia necessidade de cortar metade do filme, foi uma pena, né? Mas para ficar dentro do período de 1 hora, nós ficamos a tarde toda vendo esse filme mais uma vez, para cortar as partes que a gente imagina que não vai trazer tanto prejuízo. Mas, dentre as propostas de professor Eurípides, que era um homem de uma integridade, considerado lá no filme da esfera crística, lá eles falam que ele pertence à esfera crística. Dentre as exemplificações dele, como médium nós sabemos, como professor nós sabemos, mas como político, ele era vereador, e num determinado momento, a Câmara Municipal de Sacramento resolveu fazer o que eles falam hoje, uma canetada. E iam prorrogar o mandato, que era de 4 anos, eles propunham que o mandato fosse para 6 anos. E o professor Eurípides que ele não aceitaria isso, porque ele foi teria sido eleito para 4 anos. Portanto, haveria necessidade de consultar a população, plebiscito mesmo, para ver se eles achavam conveniente que continuasse por mais 2 anos. O certo é que ele não ficou. Então, essa é a estrutura de uma pessoa que tem as condições da inteligência bem utilizada. Usar a inteligência para si, para a sua evolução espiritual, e também para compor a sociedade, para auxiliar a sociedade. Francisco Cândido Xavier, nós conhecemos bastante história do Chico com relação também à sua evolução espiritual, o trabalho que ele realizou, porque nós ainda não temos uma ideia, do trabalho do Chico. Daqui 1000 anos, 500 anos, 200, sei lá quantos anos, nós vamos falar assim, nossa, mas o Chico falou isso. Mas está na obra do desdobramento, da codificação da doutrina espírita. Nós chamamos a atenção de todos. Procurem observar o trabalho de Francisco Cândido Xavier. A perfeição da psicografia dele, a ligação, a mediunidade dele santificada com os amigos espirituais. Então, é uma inteligência sublimada. E nesse sentido de inteligência sublimada, mais uma vez, coragem. Coragem, livro do Chico, os autores espirituais são diversos, mas sempre com a orientação do Espírito Emmanuel. E aí a gente fica imaginando, mas nesse momento, o que eu preciso fazer
qual que é a direção que eu devo tomar, como é que eu devo usar a minha inteligência, como é que eu devo usar o meu instinto. O instinto a gente não sabe porque é instinto mesmo. Mas aí ele fala, no item 14, neste exato momento, agora, como é que vai ser? O que eu tenho que fazer? Porque uma coisa é a teoria, e a teoria nós temos muitas teorias relacionadas à doutrina espírita, sabemos que é ciência, é filosofia, é religião, mas temos que colocar em prática. Vamos falar também, mas de novo, não é para terceirizar, não é para o outro. Ontem nós falamos dos 60 minutos de humildade e já nos pediram, falou assim, repete aquela palestra lá no Mensageiros. Então, qualquer dia a gente vai trazer a palestra dos 60 minutos. Falamos lá no Luzes ontem. É para a gente ter, já que a gente não dá conta de ser bonzinho 24 horas, 1 hora por dia. Mas se a gente não der conta de meia hora por dia. Então a gente vai trazer em qualquer momento, a gente vai repetir o que a gente falou lá, mas vamos começar agora nesse exato momento. Neste exato momento, você está na situação mais apropriada ao exercício da compreensão e do auxílio. Aí muita gente deve estar pensando assim, nossa, mas eu estou com a vida tão complicada, cartão de crédito estourado, devendo o banco, parente doente, sem emprego, eu também enfermo, com depressão, como é que eu vou, nesse exato momento, ao exercício da compreensão e do auxílio? Vamos ver o que ele vai seguir aqui, né? Na circunstância mais favorável para fazer o bem. Porque para fazer o bem não precisa de muita coisa. Para fazer o bem basta um aperto de mão, basta um abraço. Já contei algumas vezes de uma moça que nos disse, uma amiga, que ela estava num momento muito difícil da vida dela. E ela estava se sentindo assim, abandonada. E ela parou no andar que ia pegar um elevador para ir para um outro andar. E chegou um senhor e ela disse assim, pensa uma pessoa feia. Pensa uma pessoa mal vestida. Pensa uma pessoa das mais estranhas, era o cidadão que chegou ali do lado dela. E perguntou para ela assim, onde é que você vai almoçar? Ela disse que foi uma coisa assim tão importante, que ela falou, nossa, tem um que interessa por mim, tem uma pessoa que está preocupada onde é que eu vou almoçar. Quer dizer, às vezes nem ia, né? Às vezes nem tinha dinheiro aquele dia para almoçar. A pessoa perguntou, quer dizer, não tinha outro interesse na vida, a não ser puxar um assunto. E perguntou onde é que ela ia almoçar. Então, a gente não pensa que, às vezes, a gente, com muito pouco, a gente pode tirar uma pessoa de um processo de depressão, de solidão, de tristeza, com um abraço, um aperto de mão, uma florzinha, igual essas que o seu Luiz está colocando aqui à mesa, tão bonitas. Então, quer dizer, não custa nada a gente ser gentil, agradável. De coração ligado às criaturas certas, junto das quais precisa trabalhar e harmonizar-se. Estamos no lugar certo com as pessoas certas, é isso que ele está falando aqui. Pode ser lá no trabalho, chefe chato, funcionário relapso, sei lá o que está acontecendo, mas também a gente tem que ter um canal de dialogar com a pessoa para estimulá-la, para que ela fique melhor. Com a tarefa mais adequada às suas necessidades, nas responsabilidades justas de que deve desincumbir-se. Quer dizer, todos nós temos responsabilidade com o corpo, com a mente. Imaginemos a engenharia espiritual para nos dar esse corpo. E muitos estão reclamando, está gordo, está magro, está não sei o quê, pouco cabelo, muito cabelo, cabelo crespo, cabelo liso, cabelo branco, sei lá o quê, né? Então, quer dizer, muitos estão reclamando. Imagina a genética espiritual para nos dar esse corpo e essa memória. No ponto mais importante para dar testemunho da aplicação à fraternidade. Nós já sabemos o caminho. De reconhecer que a nossa felicidade é medida pela felicidade que fizermos para os outros. Nós, quando fazíamos campanha de supermercado, a gente ficava, às vezes, até meia-noite lá na porta do Walmart, o Edson e eu.
E a hora que passava as pessoas, a gente entregava o cartãozinho e pedia, traz um litro de óleo, porque a gente sempre orientava o que a gente queria, e as pessoas voltavam, mas aquilo ali era uma felicidade enorme, entregava o litro de óleo. Se tinha criança, o pai, a mãe, entregava para eles nos entregarem. Então, quer dizer, eles ficavam felizes de ajudar. Por isso que é bom a gente convidar as pessoas para ir no bazar, para participar do bazar, para fazer as doações, para ir na feira de arte, para ir assistir o filme na quarta-feira. Tudo isso faz parte do nosso processo de confraternização, de observar que muitas vezes vale mais perder para conquistar do que conquistar para perder. Essa aqui a gente vai repetir. Observar que muitas vezes vale mais perder para conquistar do que conquistar para perder. Nós estamos vendo aí, só ligar a televisão, que a gente viu, a gente está vendo aí tantos que conquistaram tanto e que perderam tudo, né? Então está aí. E ainda com outras situações mais agravadas, com questões judiciais e tal. De ajustar-se à paciência e à esperança para consolidar o próprio êxito no instante oportuno. Esperança, gente. A gente tem que ter esperança, porque nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. E quem nos falou isso foi o próprio Jesus. E Ele não nos criou para o sofrimento, para a tristeza, para a enfermidade, para a pobreza, para a solidão. Isso tudo faz parte do livre-arbítrio. E aí, por consequência da lei da ação e da reação. De não esmorecer com a dificuldade, a fim de merecer o benefício. Dificuldade todos nós já passamos, passaremos outras tantas, porque faz parte também do processo da evolução. Hoje nós estamos estudando André Luiz e ele dizendo que a doença é a cura. Livro Ação e Reação. A doença é a cura. André Luiz. De sorrir e abraçar para receber simpatia e cooperação. De sorrir e abraçar para receber simpatia e cooperação. E por isso mesmo, você agora está no momento exato de trabalhar para servir, e trabalhando e servindo, você adquirirá a certeza de que toda pessoa que trabalha e serve, caminha para a frente, e quem caminha para a frente, com o bem de todos, encontrará sempre o melhor. Hoje nós vimos um desenhozinho desses que mandam no celular, que era o tempo é o processo. O tempo é o processo, não é processo judicial, é processo de cura das pessoas. E aí aparece uma lagarta e logo depois uma borboleta voando. Isso, muitas situações nós queremos de imediato. Instituímos uma determinada situação, queremos de imediato. E as coisas não acontecem assim. As coisas precisam ser maturadas. Quer dizer, precisam ter a dedicação, a perseverança, a renúncia para as coisas funcionarem. Estávamos conversando com o pessoal que está criando um grupo aí e falando, mas o grupo tem só um ano, tem 5 pessoas, e vocês estão desistindo porque só tem 5 pessoas. Nós, quando viemos aqui para o Mensageiros, não tinha 5. Então, quer dizer, é o tempo mesmo, a seriedade, o comprometimento é que vai nos trazer as condições de termos o sucesso na vida em qualquer situação. Ninguém chega na faculdade e fala assim, agora eu estou com diploma aqui. Não, ele vai ralar 4, 5, 10 anos, se quiser ser um profissional respeitado. Que Jesus nos abençoe, nos conceda muita esperança, muita alegria e paz. Agradecemos os que nos assistem pelas redes sociais, desejando-lhes uma boa noite.